Vamos conversar com a Cila Schumann. A Cila, ela é CEO do Instituto Ideia de Pesquisa. Cila, bem-vinda, bom dia. Bom, queria que a senhora avaliasse os números quando a gente vê o cenário de primeiro turno, né? Sei que ainda é muito cedo, mas como disse Sakamoto, é o retrato do momento. Dia 4 de fevereiro, faltando ainda bastante tempo para outubro. De qualquer maneira, existe alguma possibilidade de definição no primeiro turno, na avaliação da senhora, com o cenário atual? Bom dia. Bom dia a todos, obrigada. Olha, o que mais chama atenção nessa rodada da pesquisa é o crescimento do Flávio Bolsonaro na espontânea, né? Espontânea é aquela pergunta em que a gente não mostra os nomes dos candidatos. Então, o eleitor, ele próprio tem que lembrar, e lembrando também que é desse jeito que as pessoas votam no Brasil, né? Você entra na urna eletrônica e você não tem uma cédula com nomes, ao contrário de outros países. E o que aconteceu aí desde da nossa última pesquisa, que foi há um mês? O Flávio Bolsonaro se consolidou como candidato do bolsonarismo, porque na pesquisa anterior o que a gente tinha eram as pessoas apontando Lula e Jair como candidatos, mesmo com Jair preso há 6 meses e inelegível. Dessa vez o Flávio cresceu quase 10%, então ele passou o Jair ainda tem 8% dos votos na espontânea, mas isso consolida realmente o Flávio como o candidato do bolsonarismo. Esse eu acho que é o principal achado dessa rodada. Com relação a primeiro turno, eu não acredito, porque devem ter outros candidatos que estão colocados aí na pesquisa, que estão se colocando para disputarem, e o país vive aí um momento, continua vivendo, né, um momento polarizado, em que a gente vai ter lá no segundo turno o candidato que o eleitor considerar que é o mais provável de Lula, né, no campo da direita. A gente chama isso de antipetismo de chegada, né? Então o eleitor pensa ali quem vai ser o candidato que tem maior possibilidade de vencer Lula que está nas eleições, das 10 eleições desde a redemocratização, concorreu em 7 e nas demais, né, vai concorrer com essa em 7, e nas demais esteve presente porque os candidatos o representavam, como foi o caso de Haddad e da própria Dilma. Então a gente vê uma eleição apertada aí, as questões que foram levantadas aqui antes de mim são fundamentais, o merece, não merece continuar, a pergunta aqui que a gente mais presta atenção, porque de fato, como foi dito aqui, numa reeleição, o peão é o incumbente, né? E o eleitor, há 8 meses da disputa, ele tem toda a condição de dizer se ele quer que esse governo continue ou não continue. Ele pode não ter capacidade, como 22% não tem, de apontar um candidato espontaneamente, mas se o governo deve ou não continuar, todo o eleitor hoje tem. E, nesse sentido, o presidente Lula, como disse o Josias, está no vermelho. Então, ele precisa melhorar a avaliação de governo dele, dando aí, eu destaco aí segurança e economia como pontos de atenção para o governo, melhorar, e como foi dito também pelo Sakamoto, todo o incumbente melhora em ano eleitoral. Seja pelas medidas que toma, a gente vai ver, por exemplo, o impacto do imposto de renda logo, né, ver se isso vai ter impacto na população, na avaliação, na economia, mas também porque a campanha, o governo tem condição de mostrar aí o que fez, ao que veio. Então, todo incumbente melhora. A questão é o tempo, né? Então, como foi dito aqui também, Bolsonaro melhorou em 22, mas não há tempo de ganhar a eleição. Agora, Cila, considerando que nessa pesquisa aparece ali o indicador de que a maioria acha que o Lula não deveria continuar, 51% tem essa avaliação, é correto dizer que hoje o principal adversário do Lula é ele mesmo, uma vez que ele tem enfrentado uma dificuldade com toda a sua engrenagem de comunicação para melhorar a sua imagem, continua aí com a imagem no vermelho. Diria que hoje o Lula é o principal adversário dele mesmo. Se ele consegue melhorar a sua imagem, presumivelmente, numa eleição apertada, ele tenderia a prevalecer contra o Flávio Bolsonaro, repetiria
em 2026 o cenário de 2022, né? É correto dizer que o Lula hoje é o principal adversário dele mesmo? Ele precisa melhorar sua própria imagem? Sem dúvida, Lula precisa melhorar a própria imagem, isso é fundamental para a reeleição dele, mas eu quero lembrar aqui também que isso não é fácil. A gente vive num mundo polarizado, se você for olhar a aprovação de governo no mundo inteiro, ela é negativa, tem raríssimas exceções, e a gente vive aí um looping de oposições, que eu chamo, né? Às vezes as pessoas dizem assim, a gente vive um ciclo de direita, ou a gente vive um ciclo de esquerda. Na minha visão, a gente vive um looping, né? A pessoa vota, fica insatisfeita e quer mudar, vota, fica insatisfeita e quer mudar. Então é muito difícil hoje você ter uma satisfação. Dito isso, é evidente que o governo precisa melhorar a sua avaliação. Você está corretíssimo, e eu queria chamar a atenção também que a gente olha esse número e acha que é uma margem muito pequenininha, que é fácil, mas não é, gente, não é fácil, especialmente porque na nossa visão aqui, quem vai decidir essa eleição são 3% do eleitorado. São 3% do eleitorado que já votaram em Lula, já votaram em Bolsonaro, vivem ali nas franjas das principais cidades aqui do Sudoeste, são mulheres, são pequenos empreendedores, enfim, são pessoas que querem, de fato, do candidato acreditar que ele vai melhorar a sua vida. Estão fora da polarização, não estão nessa questão partidária. São esses eleitores que os dois polos precisam conquistar. E o presidente Lula ainda não conseguiu conquistar esse eleitorado, portanto, ele, de alguma forma, continua na mesma situação em que ele foi eleito. Ele não avançou nisso. É evidente que a avaliação de governo melhorou nesses últimos meses, né? Ele melhorou, mas não o suficiente para conquistar esse eleitorado aí. A gente está falando de 3% e a gente está falando de uma eleição que vai ser novamente voto a voto, levando-se em consideração o que a gente vê hoje, como foi dito aí, é um retrato. Sila, bom dia, obrigado aqui pela presença. Quando eu estava lendo a pesquisa de vocês, eu estava pegando a parte que vocês avaliam a percepção da população a respeito das diferentes dimensões do governo. E aí, como sempre, né, a economia, péssimo e ruim somam 41%. Né? Ótimo, bom somam 35%, mas aqui eu gostaria de me focar no regular, né? Porque muitas vezes o grupo do regular é aquele pessoal sabe, do tipo, é aquela coisa, só que aí, sabe, não exprime muitas emoções, mas normalmente em eleição esse grupo do regular costuma muitas vezes migrar para, deixa do jeito que tá. Como é que você vê, com relação a esse grupo do regular, o comportamento dele nessa eleição? Ele se confunde com aquele grupo independente que não está polarizado nem de um lado nem de outro? Eu falando nesse caso, não falando que se confunde sempre, mas neste caso de economia, pode se confundir com esse grupo que não está nem polarizado de um lado nem polarizado do outro, vê coisas boas, vê coisas ruins e que vai ser o fiel da balança? Olha, depende do tema em que a gente pesquisa, né? Como você citou aí, a economia, que é de fato um ponto de atenção do governo, mas eu quero chamar a atenção aí para a segurança pública, né? Que, na minha visão, vai ser um ruído bastante alto nessa eleição, né? Vamos lembrar primeiro que segurança pública no Brasil é um tema difuso, né? Quando o sujeito rouba um celular dele aqui em São Paulo, na rua, ele não vai dizer, o presidente Lula tem a culpa, né? De quem que é a culpa? É do governador, é do prefeito, é do presidente? Então, não tem um responsável direto. No entanto, as questões de segurança de um tempo para cá estão muito agendadas para a sociedade, né? A gente teve muitos casos importantes, você está aqui Rio de Janeiro, mas enfim, em vários, né, na Bahia, em vários estados brasileiros, você vê a questão da insegurança, e essa questão da insegurança indo
indo para a mídia, indo, né, isso que a gente chama de agendar um problema. Então, isso vai ser um ponto de atenção, é uma dificuldade, mas voltando à sua pergunta, no regular, em geral, está exatamente quem ainda não tem uma opinião sobre isso. Durante a campanha, é muito possível que as pessoas vão tendo opinião, e elas param no regular antes de ir para o bom e ótimo, ou antes de descer para o ruim e péssimo. Então, é justamente esse eleitorado, nesse caso que você traz, com quem o governo precisa falar. É bastante difícil para o governo inverter ruim e péssimo para bom e ótimo, mas ele consegue mexer ali no regular, e nesse caso, em termos de avaliação, você tem toda a razão. É aí que a comunicação do governo precisa entrar. Agora, Sila, a gente está vendo que a situação vai ser difícil, ninguém acha que vai ser diferente, né? A gente está num ambiente, como a senhora mesmo disse, polarizado, mas, assim, não dá para dizer que é terra arrasada para nenhum candidato, inclusive para o presidente Lula, que tem a máquina na mão, né? Ele ainda é o favorito. Sem dúvida. É uma eleição com cara de oposição, porque justamente pelo não merece continuar. No entanto, no campo da direita, você ainda não tem um quadro estabelecido, e eu diria que eu não estou falando nem de nomes, eu estou falando de projeto, não é? Porque você vai trocar o presidente Lula pelo quê? É por uma pessoa, no caso de Flávio Bolsonaro, o que mais ele vai oferecer, além de ser um candidato antipetista e um candidato que vá defender o legado da família, seu pai, o seu nome, né? Para os outros candidatos, né? Os candidatos todos do PSD que estão colocados aí, Ratinho Júnior é o que tem maior potencial, pelo que a gente vê na pesquisa, mas já queria falar de uma outra coisa, fazendo aqui um parênteses. Não dá para comparar esses três governadores com Flávio Bolsonaro, porque esses três governadores não são conhecidos, embora eles sejam governadores de estados importantes, eles não são conhecidos nacionalmente. O Flávio leva o sobrenome, tanto é que Michele pontua de forma semelhante ali, né? Então, essa é uma questão também que é preciso falar. Mas voltando ao projeto, a gente vê, por exemplo, Aécio Neves, em 2014. Ele não foi capaz, né? Era uma eleição de oposição, né? A presidente Dilma tinha toda a cara de que iria perder a eleição, né? Por todas as questões que ela estava enfrentando no governo. No entanto, o candidato de oposição não conseguiu oferecer para o eleitor algo a mais do que o antipetismo. Né? E o eleitor, quando a gente fala de novo desses 3%, ele não quer votar só para tirar um governo, ele quer votar porque ele acredita, ele tem um sonho, ele tem uma utopia de que alguma coisa a mais vai ser entregue para a melhoria da vida dele. Um eleitor que está ali enfrentando dificuldades diárias, que não sabe do amanhã, não sabe se ele vai ter emprego, não sabe se o filho dele vai continuar na escola, né? Atemorizado pela segurança, não sabe se vai poder, né, levar a comida que ele gostaria para a mesa. Então, é um eleitor que quer mais do que tirar um presidente ou tirar o PT. E é isso que eu entendo que a oposição vai ter que organizar, sejam os governadores do PSD, seja Flávio Bolsonaro, seja outros candidatos que estão colocados ou que virão a ser colocados aí nesse ciclo. Agora, Sila, dando-se de barato que o Flávio Bolsonaro tende a prevalecer sobre os nomes alternativos da direita no primeiro turno, esboça-se aí uma disputa parecida com a de 2022, com o Lula de um lado e o sobrenome Bolsonaro do outro. Em 2022, uma eleição definida ali por uma margem michuruca, 1,8 ponto percentual, pesou muito o fator democrático. Há nessa pesquisa algum indicador, algum dado que sinalize como o eleitor vai tratar este fator, o fator democrático, ou isso saiu de cena? Olha, isso está muito presente em levantamentos que a gente tem feito aqui no IDEA com relação à eleição do Senado. Então, a gente vê essa descredibilização das instituições, especialmente a situação do STF, muito presente para o eleitorado definir quem ele vai votar para Senado. Na eleição presidencial, esse não é um tema que a gente está vendo como prioritário nesse momento. Sakamoto, tem uma última pergunta?
Eu tenho. Essa possibilidade dos governadores ainda saírem para a presidência da República, né, coisa que vamos checar e vamos conferir se isso se confirma ou não em abril, quando vai rolar no dia 4 a desincompatibilização dos nomes. Vocês pretendem continuar nas pesquisas testando esses mesmos nomes, fazendo teste desses nomes junto com o Flávio? Como é que vocês pretendem fazer daqui até abril? Sim, a gente vai continuar testando todos os candidatos que estão colocados. O que a gente mudou nessa pesquisa é que, em outros quadros, a gente colocava Ronaldo Caiado, governador de Goiás, concorrendo com Eduardo Leite e Ratinho. Agora a gente separou os cenários, levando em consideração que vai ser um ou outros, né? Eu queria chamar a atenção, né, para o que o Josias também disse, aproveitando a sua pergunta, que é falar de rejeição, né, gente? Rejeição é um dado bastante importante. Esse segundo turno pode ser uma batalha de rejeições, especialmente se for Flávio Bolsonaro versus presidente Lula. São dois nomes que trazem consigo muita rejeição. E aí eu volto para a questão do candidato que vai representar ali o antipetismo de chegada, o eleitor raciocinar em quem que ele considera que vai ter mais chances de vencer o presidente Lula no segundo turno, falando do campo da direita, né? Quando você olha ali, inclusive para o governador Tarcísio de Freitas, que disse reiteradamente nesse último mês que não será candidato, ele continua ali lembrado pelo eleitor do campo da direita como um candidato que tem possibilidade de ser competitivo e de conseguir, de alguma forma, tirar o presidente Lula. Então, o eleitor também pensa em todas essas questões. Nessa pesquisa última agora, que a gente está vendo hoje, a gente, inclusive, trouxe duas perguntas diferentes a respeito de rejeição. Aqui no Instituto, a gente usa muito uma pergunta que ela é mais espontânea, em que a gente coloca os nomes e o eleitor pode escolher mais de um candidato em quem ele não votaria de jeito nenhum. Dessa vez, a gente colocou uma segunda pergunta em que a gente estimula nome a nome se votaria ou não votaria. Dessa forma, a gente teve ali um piso e um teto de rejeição. E quando a gente olha para o nome Bolsonaro, a gente percebe ali uma rejeição expressiva. A rejeição do presidente Lula, ela é dada, né? O presidente Lula, como eu disse, ele já está né, ele está nas eleições desde a redemocratização, as pessoas o conhecem e metade do eleitorado brasileiro não quer votar nele de jeito nenhum, e isso é histórico, exceto algumas das eleições que passou, mas isso vem se agravando com a polarização. Agora, Cila, nessa perspectiva de que a eleição se transforme no segundo turno numa guerra de rejeições, há uma observação que você fez, que é uma observação relevante, a de que esses governadores que se apresentam como opções da direita, eles são mais leves em tese, né? Porque são bem avaliados nos seus respectivos estados e pouco conhecidos nacionalmente. Então, são produtos de marketing à espera de uma propagação, né? O que eu queria lhe perguntar é, se esses governadores, algum deles inclusive participaram de atos antidemocráticos ao lado do Bolsonaro, outros, o Caiado e o Ratinho, por exemplo, têm dificuldade de se desvincular do bolsonarismo, né? O Ratinho andou dizendo agora, depois dessa movimentação do PSD, do Kassab, o Ratinho disse que é a favor do indulto para o Bolsonaro, o Caiado está insinuando que deseja estabelecer um pacto de não agressão com o Flávio, palanques comuns em vários estados. Se eles mantêm essa linha, eles perdem terreno, eles precisariam se confrontar ou se contrapor com o Flávio Bolsonaro para obter uma vaga no segundo turno. Eles estão no acostamento, essa terceira via está fora de questão? Olha, várias questões aí na sua pergunta, né? A primeira é que eu entendo que esses governadores, especialmente Ratinho Júnior, têm um potencial, sim, de chegar ao segundo turno ou de ser bastante competitivo com Flávio,
mas se tiver estrutura partidária e estrutura de campanha, né? Coisa que não tem hoje. Então, sem isso, considero bastante difícil a tarefa dele. Com isso, considero uma tarefa bastante competitiva com relação a Flávio Bolsonaro ou qualquer nome Bolsonaro. Quando a gente fala de rejeição, de batalha de rejeições, é evidente que no segundo turno a gente tem ali uma guerra, né, entre, né, muita gente vota para que o outro não ganhe, né, mas um candidato mais moderado, que chegue mais ao centro, ele tem mais chances, e a gente viu isso com o próprio presidente Lula. O presidente Lula fez isso na última eleição, né, ele fez isso quando ele chamou Geraldo Alckmin para ser o seu vice, ele fez isso no segundo turno, quando ele fez aquela frente ampla, Simone Tebet entrou, o próprio discurso. Então, a radicalização não obrigatoriamente ou não precisamente ganha uma eleição. Com relação à moderação, acho que a pré-campanha ela é bastante diferente da campanha, né? Quando entra em campanha é guerra, né? Então, pactos de não agressão, eles vão até o segundo parágrafo ali, né? Eles vão estar em disputa, não tenho dúvida disso, não vão estar no mesmo palanque, senão não se viabiliza, né? O eleitor percebe. Sila Schuman, CEO do Ideia, obrigado pela entrevista. Estamos aqui sempre à disposição. Um abraço, bom dia. Abraço, obrigada. Obrigado.